A Valperra voltou a receber mais uma jornada do Campeonato da Europa de Montanha. Desde a primeira subida que Simone Fagioli mostrou que estava em Braga para vencer. O italiano confirmou o favoritismo com o 6º triunfo na prova do Clube Automóvel do Minho. Os concorrentes do Campeonato da Europa de Montanha e do Nacional de Montanha voltaram a animar a rampa da Valperra, que recentemente cumpriu a sua edição número 36. Justamente considerada como a prova rainha do calendário de montanha em Portugal, o trabalho do Clube Automóvel do Minho fez deslocar até ao norte alguns dos melhores pilotos do europeu da disciplina. A vitória nunca esteve em dúvida entre os pilotos do europeu, apenas faltava conhecer o escalonamento daqueles que se deslocaram à Valperra, e a resposta começou a chegar quando José López Fombona colocou o Audi 4 DTM no 6º lugar. Fombona pontuou pela primeira vez na Valperra e agora ocupa o 4º lugar no Campeonato da Europa. Andrés Vilarinho já está longe dos seus tempos de glória, mas o piloto espanhol continua a ser ainda competitivo. Com o Norma M20, Vilarinho fez o melhor registro na terceira subida da prova e confirmou o 5º lugar na Valperra, mas no europeu o piloto espanhol está afastado dos lugares da frente. Melhor que Vilarinho, mas mesmo assim longe do vencedor, o checo Milos Benes levou o Ozella FA30 ao 4º lugar, resultado que lhe garantiu a primeira pontuação do ano no Campeonato da Europa. Os dois últimos lugares do pódio foram os mais discutidos. Sébastien Petit ainda tentou o 2º lugar, fez o melhor registro na terceira subida de prova, mas ficou a 4 décimos do 2º posto. Reinardo Fausto Bormolini foi sempre mais rápido que o Lola de Sébastien Petit, mas mesmo assim Bormolini ficou a 13 segundos da vitória. Simone Fagioli foi sempre o mais rápido. Na segunda subida, o italiano rodou em 1,49 e na terceira limitou-se a cumprir o percurso. Mesmo assim, Fagioli continua a ser o piloto mais rápido em prova para garantir o 5º triunfo na rampa da Valperra e cimentar a liderança do Campeonato da Europa de Montanha. A nível nacional, a rampa da Valperra não apresentou grandes novidades. José Pedro Gomes e Tiago Reis, que lideram as categorias 4 e 3, respectivamente, impuseram o andamento na prova bracarense. A Valperra também serviu de palco para a segunda prova do Nacional de Montanha. A categoria 4 do campeonato continua a ser aquela que reúne o menor número de inscritos, apesar de a prova da Valperra ter contado com uma dezena de pilotos com carros clássicos. Cândido Monteiro, segundo na tabela do campeonato, fechou o top 10 no final das subidas. Na corrida para o pódio da categoria 4, Pedro Silva garantiu o lugar com o Volkswagen Golf, mas sem nunca ter ameaçado as duas primeiras posições. Por duas vezes, Walter Souza foi mais rápido que o líder do campeonato e acabou por ser a primeira subida do piloto do Escort que marcou a classificação final. Walter Souza fechou a atuação com o 2º lugar, a pouco mais de 3 segundos de José Pedro Gomes. O MK2 de Pedro Gomes esteve sempre na frente do Escort de Souza e nem o mau tempo na segunda subida comprometeu a vitória do líder do campeonato, que venceu pela segunda vez este ano e lidera confortavelmente o nacional da categoria 4. Na categoria 3, prevaleceu a hierarquia do campeonato, com Manuel Pereira a terminar na terceira posição, mas a garantir a manutenção do 2º lugar do nacional. O Luís Barros separou os dois primeiros classificados do campeonato, mas o Mercedes 190E não esteve particularmente à vontade na Valperra e no final da prova tinha apenas uma vantagem de 6 décimos sobre o Evolução 6 de Manuel Pereira. Mas, pela segunda vez este ano, Tiago Reis não teve adversários. O Ford Fiesta esteve intratável e a vantagem final de quase 21 segundos mostra a diferença de andamento entre os 3 pilotos que terminaram no pódio. Segunda vitória em 2 provas, reforçou o primeiro lugar de Tiago Reis na frente do Campeonato Nacional de Montanha na categoria 3. Patrick Cunha na categoria 2, João Fonseca na categoria 1 estiveram em destaque na Valperra ao vencerem as respectivas categorias e ao conseguirem terminar a prova com o 10º e 11º tempos absolutos.
Na categoria 2, nem tudo correu bem a Edgar Reis durante a segunda subida, mas os tempos registrados na primeira e na última garantiram o terceiro lugar ao piloto do Porsche e a manutenção do primeiro posto na tabela de pontos do campeonato. Edgar Reis não entrou na luta pela vitória na categoria e José Pires também não. Os Porsche estiveram em maioria no pódio, mas nenhum deles conseguiu acompanhar o ritmo imposto por Patrick Cunha. Patrick Cunha venceu a categoria com facilidade. O piloto do Lamborghini deixou José Pires a mais de 18 segundos de distância, ganhou a categoria GT, foi o melhor piloto nacional na Valperra e ainda reclamou o 10º lugar absoluto a menos de 40 segundos do italiano Simone Fagioli. Na categoria 1, assinala-se o regresso de Bernardo Sá Nogueira ao Nacional de Montanha, mas agora com um Silver Cup. Sá Nogueira evoluiu de subida para subida e deu indicações de que, com uma maior habituação ao seu novo carro, poderá aproximar-se um pouco mais dos lugares do pódio. Para já, ficou a 3 segundos do quarto posto de António Barros. Nos lugares do pódio, os Juno estiveram em maioria. Paulo Ramalho, na versão CN09, garantiu o terceiro posto, mas podia ter subido ao segundo lugar se não fosse o mau tempo da segunda subida. Mesmo assim, Paulo Ramalho continua a manter o segundo posto no campeonato da categoria, que é liderado pelo irmão Rui. Com o Juno SSE, Rui Ramalho foi mais regular nas 3 subidas e reclamou o segundo posto, uma classificação que lhe permite manter o comando da categoria e a liderança do campeonato absoluto. Na Valperra, os irmãos Ramalho não conseguiram lutar com João Fonseca e o Norma M20 FC. Muito regular nas 2 primeiras subidas, com tempos de 2 minutos e 12 segundos, João Fonseca arrasou na última subida ao retirar 2 segundos às 2 primeiras atuações. No final, uma vantagem de mais de 4 segundos sobre os irmãos Ramalho e o 11º tempo absoluto na Valperra. Com este triunfo, João Fonseca passou a ocupar o terceiro posto nos campeonatos absolutos da categoria e ficou mais perto de Rui e Paulo Ramalho. A próxima ronda, marcada para a Serra da Estrela, já este fim de semana.